Estamos dando início a mais uma jornada da série Comendo Bem de Sua Sol. E hoje Adelaide Rego vai falar sobre fast food, esse encantador modo de comer que faz com que os americanos fiquem cada vez mais gordos, que as pessoas passem a comer cada vez menos comidas ditas De saudáveis, verdade. de verdade. Enfim, vamos falar sobre isso. Adelaide Rego, que diabo é esse negócio de fast food? Alexandre, olha, a tradução para fast food é comida rápida, tá? Agora, você pode ir em casa também fazer uma comida rápida. Quer fazer uma salada? É rápido. Salada nem cozida não é, não é? Você não precisa, se quiser acrescentar uma proteína, você pode botar a sardinha, que já vem pronta, o atum, que já vem pronto, né? Mas surgiu realmente nos Estados Unidos e também por conta do sistema de carga horária de trabalho deles, né? Porque eles lá ganham por hora trabalhada, então eles não têm intervalo para o almoço, e aí ficou aquela coisa de estar trabalhando e comendo um sanduíche, não é? Só que esses sanduíches, até porque para dar a sensação mesmo de saciedade, eles são muito calóricos, tem muita gordura, fritura, e com isso, os americanos há muito tempo que muita gente lá tem a obesidade mórbida, não é? Que são aqueles gordos imensos, com mais de 200 quilos, ou próximo de 200 quilos. E com isso, o que é que acontece com eles? Tem diabetes, tem pressão alta, tem fígado gorduroso, não é? As articulações são prejudicadas, não é? Então, agora existem duas categorias de alimentação desse tipo, né? Existe o fast food, que tem esses hambúrguer, batata frita e tudo mais. Mas o fast food também pode oferecer salada, né? Que não é fast food, não é uma alimentação errada, é uma alimentação adequada. Eles vendem também pizza, né? Pizza é massa, geralmente tem alguma proteína e não é tão calórico como um hambúrguer, né? Mas existe outra categoria de alimento chamado junk food. O junk food realmente, como diz, é comida porcaria, não é? Comida porcaria, quer dizer que não tem nada que preste, né? Tem um alto valor calórico, um baixo teor nutricional, rico em gorduras, em açúcares e em sódio. Agora veja só, Alexandre, na Inglaterra e nos Estados Unidos, esses alimentos são servidos nas escolas. Então, você imagine o prejuízo que é para essas crianças. Então, crianças pequenas já têm pressão alta, colesterol alto, glicose elevada, né? Então, assim, na Inglaterra, as escolas também servem junk food. Por quê? Porque é uma comida rápida, fácil de fazer. As crianças gostam, gostam muito. O perigo é esse, não é? Então, assim, de uma forma geral, são alimentos com um teor de gordura muito alto, né? Um valor calórico altíssimo, muito rico em sódio, em gordura, em açúcar e assim, altamente prejudicial à saúde, né? Ô, Adelaide, me diga uma coisa, vê bem. A gente vê por aí, nesses food truck, o cara chega lá e pede alguma coisa. E o cara já sabe, ele sabe exatamente o que faz, né? Ele pode não ser um bom cozinheiro, mas ele é um bom construtor desses sanduíches, né? Ele pega um É, pão, corta o pão, isso um macaco sabe fazer, só treinar o macaco sabe, é aprende. verdade. É, Ele bota uma camada de alguma coisa, de algum molho, bota um. Aquilo é tudo milimétrico, aquilo é dimensionado de forma milimétrica. é verdade. Ele sabe exatamente o que vai fazer. E me parece que esse é o segredo da parte do fast. É É, que as receitas são pré-determinadas. Quem é que inventa essas sim. receitas? Olha, Alexandre, isso é um padrão, tá?
Então, os hambúrgueres que uma franquia serve McDonald's aqui é a mesma que serve lá nos Estados Unidos. Entendeu? A receita é a mesma. E vem tudo padronizado. A batata frita é naquele modelo, é para fazer com aquela quantidade, é tudo padronizado. Então, assim, pode ser que o hambúrguer não venha dos Estados Unidos, mas aqui tem uma empresa que faz os padrões de lá, entendeu? O McDonald's de lá, ele gerencia se a franquia está realmente fazendo do jeito que eles exigem, não é? Porque isso está no contrato da franquia, entendeu? Fora isso, as porções são imensas, Não, mas porque Antes de falar da porção, eu queria saber ainda um pouco mais sobre esse negócio dessa padronização. ah, Eu lembro que uma vez, eu conheço uma senhora muito expert, muito, sabe como é aquelas nos trinca assim, muito inteligente, que sabe de tudo, e sei, que me disse outro dia, olha, eu vou viajar para a China, mas se lá vier começar a servir coisa muito ruim, vou com o McDonald's. E aí, uma coisa, não, aquela posição é muito interessante né? porque É, você sabe que em qualquer lugar do mundo você pode comer aquilo porque vai ser igual. É feito um exatamente. shopping center, você vai em qualquer shopping center do mundo, especialmente nos países que têm uma abertura ao comércio exterior mais avançada, são todas lojas iguais. Mas, Aí a pergunta é a seguinte, ô Adelaide, o sabor também é parecido? A comida feita na Alemanha, ela é feita nos Estados Unidos, ela é feita no México, ela é feita que segue essas cadeias internacionais, é a mesma? é a mesma receita, os mesmos ingredientes. A carne do hambúrguer, ela deve ter entre 60 a 70% de carne com gordura. Você não pode pegar um músculo para fazer um hambúrguer. Você tem que misturar o músculo com uma carne que tenha gordura, entendeu? Quer dizer então que no fundo esse fast food também é uma agressão aos padrões culturais locais. Sim, Porque com uma certeza. sociedade está habituada a comer bode. E sim, com relação a bode, eu lembro Faz o que. McBody, faz o Pois é, não, McBody. eu lembro que uma vez alguém tentou criar um McBody e foi proibido pela McDonald's, porque diz que o MC é propriedade dela. E um juiz Pois disse é. que ele tinha razão. Agora, a propósito, então, veja Agora, bem, deixa eu lhe dizer uma coisa, Alexandre. O Big Mac, que é o padrão, como é que chama o chefe deles, tem que ser feito no sanduíche, brioche, no pão brioche, redondo, tudo é padronizado. Mas na França, só o Big Mac que é feito nesse estilo. O resto é servido em pão baguete, que é o pão típico de lá. A França é soberana, até nisso ela é. agora, mais soberano que a França é a Olinda, que em Olinda a McDonald's faliu, né? Faliu. Para quem não sabe, em McDonald's, na França, em Olinda, Olinda cidade vizinha ao Recife, uma cidade tetracentenária, que foi um dos berços da nacionalidade brasileira, lá a McDonald's faliu, ela não conseguiu Faliu, se faliu. estabelecer. Mas, Adelaide, então nós estamos falando dessas cadeias internacionais, King, É, Burger King, Burger King. McDonald's, esses negócios assim. É. Mas existem as franquias locais. E com relação a Sei. isso, eu quero, antes de fazer um preâmbulo dessa minha pergunta, eu gosto muito de estudar. E eu faço um curso sobre distribuição de energia elétrica. Na verdade, é um curso sobre regulação do sistema elétrico do Brasil. E lá nós estamos vendo as distribuidoras e as distribuidoras de um tipo de a produção de energia de energia descentralizada. E as empresas são todas com nomes em inglês. Inglês. E eu Pois perguntei ao meu é. professor, ô meu professor, o senhor que sabe de tudo, essas empresas são todas norte-americanas ou isso é um modismo? Ele olhou para mim com aquela cara de sábio e disse, é um modismo.
porque as elites gostam muito do macaquismo cultural. É. É o Então as, pessoas, estrangeirismo, né, que chama. então as pessoas, diante de um nome em inglês, elas se sentem intimidadas. Talvez seja É, isso que tenha acontecido lá com o Bolsonaro, como é o nome dele? O Tade Flávio, né? Se sente é. intimidado diante do pensamento da Casa Branca. Capacismo, Mas aí a capacismo. pergunta é a seguinte: existem muitas empresas que não são norte-americanas, não fazem parte de grandes cadeias, elas na realidade são pequenas empresas, mas que repetem um padrão de fast food. Ela desenvolve lá uma receita e repete aquilo, quer dizer, faz o fast food com um pão da região, com a batata da região, com a carne da região. O que é isso? Ele fica parecido, ele imita a receita dessas grandes companhias ou eles inventam coisas Lógico. novas? Não, Alexandre, ele imita porque ele sabe que o que ficar parecido com o que o McDonald's vende, vai vender. Entendeu? Tem como era lá em Maceió, tinha um bem conhecido, que tinha vários lugares. E que é isso aí, é um fast food, vende o hambúrguer do modelo do McDonald's com a batata frita, com aquele molho de maionese, ketchup, mostarda. Assim, tudo porcaria, né? Cheio de aditivos, cheio de sódio, cheio de açúcar. Sei. Agora eu queria era mudar um pouco essa. Agora eu vou lhe dizer uma coisa, sabe, Alexandre? Aqui no Brasil, eu falei que nas escolas da Inglaterra, uma vez eu vi um programa de um chefe inglês tentando modificar o junk food nas escolas britânicas. E era realmente uma coisa horrorosa a alimentação. Mas aqui no Brasil, a gente tem legislação que proíbe esse tipo de alimentação nas escolas públicas, tá? Então, existe o FNDE, que é quem regula isso, existe a alimentação do escolar, que tem que ter nutricionista, tem que ter um padrão de alimentação, e aí, então, isso, por legislação, não pode se servir esse tipo de alimento aqui no Brasil. Perfeito. Bom, nós estamos chegando a uma reta assim, interessante do fast food, né? Porque a gente começou a falar de fast food mais com a característica do sanduíche. Mas me parece que existe fast food em outras categorias, não é? Você vai a uma dessas cadeias também, eu não vou dizer o nome não, porque todas elas são bolsonaristas, mas o É, fato é que você chega lá e pede alguma coisa, você pede, sei lá, eu quero uma tal prato com a Coca-Cola gelada. E o cara responde, demora um pouquinho, e daqui a pouco ele responde, o garçom volta, demora, sei lá, 4 minutos, e depois o garçom chega e pede desculpas. E explica que demorou porque a cerveja teve que cair para uma temperatura tal. Quer dizer, o que demorou não foi a comida, foi a cerveja. a cerveja. Então significa o seguinte, que o fast food ele não se aplica apenas a sanduíche, se aplica a outros tipos de comida também. Eu acho que sim. Eu queria que você me falasse, comentasse um pouco sobre isso. Você chega, por exemplo, nessas essas lanchonetes, tem muito em beira de estado nos Estados Unidos, que não é fast food, quer dizer, não é sanduíche. Você pede lá uma lagosta, você pede lá um camarão, os pratos são poucos pratos, não são muitos pratos que esses cantos oferecem, porque são padronizados, a receita é pronta. E eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, Adelaide. Que é basicamente a mesma coisa, né? Só que em vez de ser o pão, é a carne que a pessoa que vai fritar já sabe quanto tempo tem que ficar ele sabe a receita, só não usa o pão. Que eu acho que já vimos, inclusive, alguns programas sobre isso juntos, viu? Veja, Alexandre, os Estados Unidos, eles tentam padronizar tudo, né? Na realidade, um restaurante, se ele já tiver tudo padronizado nas porções, nas quantidades, tudo vai ser mais rápido, não é? Agora, o problema lá nos Estados Unidos é que eles fazem muita fritura. Então, geralmente, a alimentação nos restaurantes lá nos Estados Unidos, a não ser restaurante de chefe, que é um preço absurdo, é,
É assim, uma carne que ela é frita, né? Que ela vem com um molho de maionese, ela vem acompanhada de uma batata frita, né? Então, assim, isso é muito do hábito da região ou do país, né? Agora, infelizmente, alguns países imitam esses hábitos americanos, né? Você vê, a gente foi comer a comida típica da Inglaterra, que é o fish and chips. Veja, a batata frita e o peixe frito. O peixe estava bem sequinho, não tinha gordura assim, estava uma beleza, né? Mas era tudo frito, tudo frito. Então, que um dos problemas é a fritura, não é nem o fato de ser fast food, é porque é frito. Quer dizer, se fosse fast food, se ser frito, talvez tivesse menos problema, não é? Mas o fast food, ele geralmente é alimento assim que tem muito aditivo, muitos molhos, não é? Porque para dar saciedade, entendeu? É uma comida rápida para dar saciedade. Certo. Outra, Lene, quando nós falamos de culinária, a gente sabe que culinária é uma arte. Né? Então, por exemplo, uma pessoa vai à cozinha preparar um bife, ela vai cortar carne, ela sabe a espessura da carne, É, ela sabe a quantidade das coisas, ela vai fazendo, ela vai colocando ingredientes e vai dando arte e sabor às comidas. Né? E o fast food, às vezes é uma pessoa que nunca foi na cozinha, mas que sabe. O Eduardo Bolsonaro diz que é um fritador de hambúrguer. Quer dizer, chupeiro. será que ele é um mestre de cozinha? Será que ele é um gastrônomo? Né? Nada, Não sabe deve nada. ser, né? Aí a pergunta é, esse pessoal que trabalha nesses fast food, aplicando receita pré-estabelecida de fora, eu queria saber que se, na sua modo de pensar, se eles fazem arte culinária. Eles são reprodutores, não é arte culinária aquilo. Não é arte, né? Eu não considero, não. Então, veja bem, então, doutor Eduardo Bolsonaro, o que você faz não é arte culinária. O que você faz é uma coisa tosca, Padronizada, né? padronizada, que Um outro padronizou, fast porque não foi food. nem você que padronizou, porque se tivesse sido você que tivesse sido o autor da padronização, teria um outro sabor a pergunta. Mas se você simplesmente aplica a técnica desenvolvida por outro, você não é nenhum tipo de artista da cozinha. Você não faz arte culinária, você faz outra coisa, você faz uma fraude culinária, vamos dizer É, assim. exatamente. Ô Adelaide, e me diga uma coisa, existe um tempo que uma pessoa consegue comer essas comidas rápidas antes de encher o saco, ou elas podem se habituar e aquilo entrar para o cenário cultural dela e ela passar a comer aquilo o resto da vida? Alexandre, geralmente o ponto de corte, vamos dizer assim, é quando começam a aparecer as doenças, né? Pressão alta, colesterol alto, diabetes, obesidade. Aí eles começam a mudar os hábitos. E tem que mudar, porque senão a coisa vai piorando cada vez mais. Então é por aí. É através do prejuízo à saúde que a pessoa começa a mudar esses hábitos. É assim. Assim, não é? Bom, eu lembro que nós estamos nesse momento nos nossos estúdios de Gravatar. Gravatar é uma cidade que fica no começo do Agreste. Mas vizinho a Gravatar tem uma cidade muito agradável chamada Bezerros. E em Bezerros tem uma loja chamada Norte Pão, me parece, Norte Bolos. Nove E esse Norte bolos. Bolos, ele é especializado em oferecer café da manhã. Então você chega lá, você tem um lugar enorme, as mesas estão sempre cheias e sempre tem mesa vagando. É um lugar muito bom, você pode ir, deve ir, você vai gostar. Se você que está me acompanhando, vá. Norte Bolos, na estrada 232, em Bezerros. E em BR. Bezerros, você tem lá, é uma dessas comidas que são servidas por escolha, né? Você chega lá e escolhe a comida que você quer comer. Mas o fato é que tem tudo. Então tem bode, tem macaxeira, tem Tem queijo de tudo. assado, tem de tudo. É, Mas também tem hambúrguer. hambúrguer. É. É E tem interessante. gente que chega lá para tomar o café da manhã,
e come hambúrguer. Com Porque o Coca-Cola. hábito é tão forte, tomar Coca-Cola, não é? Olha, é terrível quando a pessoa tem essa A- visão Aí de a, alimentação. aí a pergunta que eu faço, se poder fazer algum psicólogo, é se isso é hábito alimentar ou se isso é macaquismo cultural. Eu acho que pode ser as duas coisas, As né? duas coisas, né? As É duas porque coisas, normal, infelizmente. normalmente o pessoal que faz esse tipo de escolha é um pessoal que anda de moto, né? Então É, aquele pessoal que tem aquelas motos muito bonitas, né? Eles se vestem de preto, andam, andam nas motos, são motos muito grandes, não são simplesmente motociclistas, não são motoqueiros, são motociclistas, e talvez no seu imaginário, no seu panorama intelectual, eles gostassem de estar no Easy Rider, aquele filme, né, pode andando ser. pela estrada É. assim e tal, né? E eles chegam nos cantos, chegam em bando, chegam em grupos, grupos expressivos, e não vão comer uma macaxeira assada, porque aí também é demais, né? O cara chega de moto, vestido de preto, né? Falando gira, mascando um chiclete, pede macaxeira, e É. eles pedem Do do hambúrguer. hambúrguer. Agora, o hambúrguer, então veja bem, nós estamos na dúvida aqui, eu e Adelaide, se isso é simplesmente um hábito cultural, um hábito alimentar mal desenvolvido, ou se é um macaquismo cultural que foi desenvolvido por pessoas que gostam de estar em outro canto, talvez ele gostaria ali andando em outra estrada. Mas eu queria fazer uma pergunta que também na natureza cultural. O Hambúrguer é uma cidade alemã. E o nome que o É. americano deu para o pão é o Hambúrguer. Hambúrguer, eu não sei lhe responder isso. Você- Porque esse nome não sei. Será que foi algum alemão que foi lá e começou a ganhar dinheiro, os americanos? Porque, preste Sei. atenção, nós estamos falando aqui daquele pão que o nome é hambúrguer. E É. hambúrguer não é a cidade americana. Hambúrguer é a cidade alemã. Alemã. É. E o hambúrguer, hoje em dia, também se refere àquele tipo de sanduíche. E sanduíche, será que sanduíche é uma palavra Sanduíche é uma palavra inglesa. inglesa, né? Ah, Inglesa. tá certo. Então a gente tá vendo, tá tudo vindo de fora, né? Não é americana, é inglesa. Não é um pão com manteiga. Então, sanduíche é uma palavra inglesa. Hambúrguer é uma palavra alemã, né? E o americano ganha dinheiro às custas dos ingleses, dos alemães e da gente, né? É verdade. Então, tá bom. Bom, chegamos ao final de mais esse encontro de arte e cultura. Esse programa que fala da arte culinária, esse programa que fala de comendo bem de sol a sol, e esse programa que alertou a todos nós sobre os riscos dos fast foods, que são comidas que são caracterizadas pela rapidez como elas são feitas, e essa rapidez, só o fato de serem feitas de forma rápida, já nega um pouco o caráter artístico que a comida tem, ou deve Sim, ter. criativo, é. E também ela é feita, ela atende a uma receita cujo objetivo é fazer com que as pessoas fiquem saciadas Saciadas. e nesse processo elas também engordam. Então, se Muito. você está comendo muito hambúrguer ou muito sanduíche, você se prepare porque você mais cedo ou mais tarde você vai desenvolver Problemões. alguns problemas Problemões. que decorrem desse hábito alimentar porque é equivocado. Então procura ajustar, comer Comer menos. comida de verdade. Comer comida de verdade. Tá bom. Então pronto. Então até a próxima. Adelaide, até logo. Quer dizer mais alguma coisa? Não, não, quero que as pessoas se conscientizem de que os alimentos naturais, sem agrotóxicos, não é? Feitos dia a dia, se não puder fazer dia a dia, que faça e congele pelos métodos adequados, não é? Mas que procure se alimentar de forma natural e não com esses alimentos que já vêm preparados. Até logo. Tchau, tchau.